Graça e paz, queridos, mais uma vez aqui com vocês. Quero fazer esse vídeo, deixar uma mensagem para o seu coração. Estamos aí no domingo de Páscoa, onde muitas pessoas passaram essa semana pensando nisso, mesmo com as limitações em não poder sair, em não poder viajar, um feriado meio que prolongado, aonde muitos tiveram que ficar em suas casas, fazer a menos movimentação, deslocamento possível, mas graças a Deus nós estamos firmes e fortes, resistindo às circunstâncias, seguindo em frente, porque nós temos certeza que Deus há de nos abençoar logo mais, porque nós estamos vivendo uma fase dura, uma fase difícil, mas Deus está conosco para nos garantir a vitória. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra simples e objetiva diretamente para o seu coração, que se encontra no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 28, do versículo 1 ao versículo 20, pelo menos 3 pontos aqui para que eu possa meditar, aonde você também possa meditar, que Deus possa falar melhor ao seu coração, que de alguma forma essa palavra possa entrar na tua vida e você possa fazer uma reflexão, e eu tenho certeza que o Espírito do Senhor há de falar com você, mas de forma simples e objetiva. Nós encontramos no capítulo de número 28, quando duas mulheres, a Maria Madalena e uma outra Maria, ela vai ao sepulcro onde Jesus havia sido colocado, onde ele havia sido sepultado. O interessante é que quando ela chega no sepulcro, o corpo já não estava mais lá. Havia um anjo à porta daquele lugar, havia soldados de prontidão guardando o lugar, mas a Bíblia diz que Jesus já não estava mais lá. Os guardas, eles estavam como temerosos, complexos, como os mortos, por causa que o corpo não estava lá, e o anjo que estava sobre aquele lugar deu uma resposta àquelas mulheres quando elas foram ao sepulcro para ver. E o interessante é que se encontra no capítulo de número 28, versículo 5, o anjo diz assim, respondendo às duas: não tenhas medo, pois eu sei que vocês vieram buscar a Jesus que foi crucificado. E o versículo 6 diz: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde ver de lugar onde o Senhor jazia. O primeiro ponto, querido, Jesus, ele não está no sepulcro. Jesus, ele esteve no sepulcro, mas ele não está no sepulcro. Aquelas mulheres, elas foram ao sepulcro para ver, até mesmo porque elas criam que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E a palavra de Deus diz que do sábado para o domingo, essas mulheres, ela indo para o lugar onde Jesus havia sido sepultado, elas foram para ver, e quando elas chegaram lá, Jesus já não estava lá, Jesus já havia sido ressuscitado. Jesus, ele vive. Jesus, ele vive. Jesus, ele está vivo e ele vive entre nós, como a glória do unigênito do Pai. Então, primeiro ponto, Jesus, ele veio cumprir o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus? Que ele viesse e morresse pela humanidade? Apenas? De maneira alguma. Se fosse isso, não precisaria de Jesus vir a este mundo. Aí nós estaríamos voltando ao sacrifício que era feito no Antigo Testamento. Quando você lê lá em Levíticos, nós encontramos o jeito, a forma, o modo de se fazer o sacrifício, utilizando-se de animais para representar ali um sacrifício que viesse a pagar o pecado do povo. Mas era um sacrifício transitório que tinha que se repetir de ano em ano, porque não era um sacrifício perfeito. Mas quando Jesus, ele vem para cumprir o propósito de Deus, ele vem para ser o único e eterno sacrifício, o perfeito sacrifício, que não veio
apenas para morrer. Aqueles animais, eles não podiam ressurgir, ressuscitarem novamente, mas Jesus, ele veio para morrer e ao terceiro dia ressuscitar, para garantir a vitória de todos aqueles que crescem, de todos aqueles que creem no evangelho da sua salvação. Jesus Cristo veio trazer salvação para a humanidade. Ele não veio cumprir apenas o propósito do Pai parcialmente. Ele veio ser um sacrifício perfeito, e dentro dessa perfeição cabe o seu morrer e o seu ressuscitar. Então eu quero dizer para você, Jesus Cristo vive, Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo deve ser adorado, deve ser exaltado, deve ser proclamado, porque Ele está conosco todos os dias. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram e crê. Que você possa continuar crendo que Jesus Cristo vive. Se você por algum motivo, alguma razão ainda não crê, que você venha crer que Jesus Cristo veio cumprir o propósito de Deus, de morrer e ressuscitar por amor da humanidade, trazendo salvação para todos. Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo nos ama, por isso nós estamos aqui hoje falando deste amor tão singular, falando dessa sua ressurreição, a qual nos garante vitória, que foi um ato que jamais se repetirá na face da terra. Ele é o único sacrifício perfeito e eterno e nos garante uma vida de vitória. O outro ponto interessante, que quando nós continuamos a ler o capítulo de número 28, nós encontramos na época líderes, os anciãos, alguns sacerdotes que eram contrário à palavra, ao evangelho que era pregado na época, fazendo com que outras pessoas viessem a disseminar a mentira, fazer deste fato uma inverdade. Pagava-se dinheiro para pessoas saírem pelos caminhos, pelas aldeias, pelos lugares, falando que isso era uma grande farsa, para dizerem que isso era uma grande mentira. Mas já se passaram 2000 anos, já se passaram muitos anos em que isso aconteceu, e Ele está vivo, Ele está conosco. O seu evangelho de maneira alguma vai ser invalidado. Eu quero dizer isso para você neste momento. Ainda que tentem abafar o evangelho, ainda que tentem fazer do evangelho uma mentira, ainda que tentem colocar o evangelho em descrédito, eu tenho uma notícia para te falar: jamais o evangelho perderá a sua autoridade, a sua autenticidade. Jamais vão fazer de uma verdade ser uma mentira, porque o evangelho de Deus é poder na vida daqueles que nele crê. Por isso eu falo para você neste momento, este evangelho de poder, de transformação, que regenera a vida do homem, que leva o homem a se encontrar com Jesus e adquirir a vida eterna, ele está estabelecido até hoje, não muda, não perde a sua validade. Jesus Cristo vive, o seu evangelho, ele é verdadeiro, ele é poderoso. A sua morte e a sua ressurreição, elas aconteceram, e nós podemos glorificar o seu nome no dia de hoje. A terceira coisa interessante que eu vejo também neste texto é que Jesus encontra com alguns de seus discípulos no caminho, e interessante é que ele diz: olha, ide a todos e pregai a esse evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este é o outro ponto. Jesus, ao morrer e ressuscitar, ele se encontra com seus discípulos e diz a ele: ó, vocês precisam continuar a pregar, vocês precisam continuar a falar, vocês precisam continuar crendo, vocês precisam continuar a levar essa mensagem de tudo aquilo que vocês ouviram e aprenderam ao respeito do evangelho do Pai. Aquilo que eu vos ensinei, vocês precisam levar, porque eu estarei convosco até a consumação do século. Sabe
sabe, querido, outro ponto, ainda que tentem abafar, ainda que tentem mudar as verdades de Deus, ainda que tentem invalidar, Jesus ele continua incentivando. Vocês precisam continuar, vocês precisam seguir, vocês precisam continuar a pregar, a evangelizar, a falar deste evangelho, porque ele é poderoso para transformar, porque ele é poderoso para mudar vidas, porque ele é poderoso para salvar. Jesus continua incentivando a mim e a você a continuar a pregar a este evangelho. E se porventura você ainda não crê nesta palavra, eu te convido, aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. Se aproxime de Deus, se aproxime de Jesus e creia que este evangelho tem poder transformador na sua vida, que neste momento, querido, que você está ouvindo, você, meu querido, você, minha querida, ouvindo essa mensagem simples ao teu coração, Jesus Cristo vive. Ainda que tentem invalidar o seu evangelho, ele te encoraja nos dias de hoje ainda a prosseguir, a pregar com autoridade, com ousadia, com intrepidez, com amor, com segurança, porque somente ele pode salvar o pecador, somente ele pode transformar a vida de um pecador. Por isso, Deus possa estar junto de você. Por isso, Deus possa alcançar o seu coração através do evangelho do Senhor. E eu falo para você neste momento, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os teus negócios, ainda que estejamos passando por um momento difícil onde nós temos que ficar recluso. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus está aqui, Jesus está aí com você, Ele manda você continuar. Esta fase vai passar, muitos não estarão para ver o futuro, mas se porventura, meu querido, minha querida, Deus permitir que você chegue lá na frente, você vai poder glorificar, você vai poder cantar a vitória que o Senhor te deu. Sabe por quê? Porque ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, e este poder vem sobre a vida de todos aqueles o quanto recebem. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.